Que a graça de Deus encontre você neste momento. Obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família. E eu vou começar esse vídeo pedindo desculpas, perdão, primeiramente a Deus e depois a você que de alguma forma gosta de vir aqui ouvir uma palavra. E eu quero confessar uma coisa para vocês. Recentemente, uma pessoa que eu nem imaginava que ia assistir nenhum dos meus vídeos, assistiu, e que quando eu me encontrei com ela disse que tinha gostado muito dos meus vídeos, que eu falo bem, gostou da minha desenvoltura, mas o que não aparece nos vídeos é que eles são editados, né? Mas existem muitas pausas que eu preciso fazer para respirar, para pensar, para voltar para o raciocínio, porque não é algo fácil para mim. Eu já falei disso em outro momento, em outro vídeo, mas isso tem uma justificativa. Infelizmente, eu convivo com a fibromialgia, uma doença invisível, né, uma deficiência que é invisível, que é algo muito difícil de fazer as pessoas entenderem o que você está passando, o que você está sentindo. Então, muitas vezes nós somos alvos, né, de críticas, de falta de compreensão, mas o que eu quero trazer da parte de Deus hoje, com essa introdução, é que é possível viver em meio à dor. Por isso, ter essa pausa. Tem dias que eu não estou nada bem. É muito difícil manter uma rotina, porque muitas vezes eu posso tentar planejar algo, mas a verdade é que na maioria das vezes eu não consigo fazer aquilo que eu planejei. Mas, amém, a maquiagem não é sempre que eu consigo fazer, mas eu gosto, né? Eu sou adepta à maquiagem, sim, para não parecer tanto a cara de doente. Inclusive, teve alguém que assiste os meus vídeos com frequência e perguntou para mim o que estava acontecendo, porque estava me achando muito abatida. E eu expliquei o motivo, né? Que é a questão da fibromialgia, que o cansaço é constante, as dores são constantes. Mas mesmo assim eu me esforço para poder estar aqui fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. E desde já eu te agradeço por estar aí. Que Deus venha falar com você. E em nome de Jesus Cristo, que a graça dele esteja sempre com você. Então, o nosso tema hoje é exatamente esse. É possível viver, conviver, né, com a dor. Na Bíblia, nós tivemos alguns exemplos de pessoas que conseguiram viver com a dor. Um deles foi Jó. Jó perdeu tudo, né? E a palavra de Deus diz que sua alma se derretia dentro dele. Podemos citar também Davi. Se você for ler os Salmos, se você for ler a Bíblia, muitas vezes os Salmos de Davi estão falando de angústia, de aflição.
né? Tem uma passagem que ele fala: por que está abatida a minha alma? E um exemplo mais que a gente pode conhecer mais o exemplo de Paulo, a questão do espinho na carne, que ele diz que incomodava ele profundamente, que orou 3 vezes para Deus curá-lo. Porém, você sabe o que Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu me senti injustiçada várias vezes, porque como Paulo também já orei pela minha cura. Mas eu percebo que isso não quer dizer que que Deus me abandonou. Gente, não é fácil gravar esses vídeos. Não sei se vocês vão escutar, mas tem muitos cachorros latindo em volta, tem muita interrupção, tem muito barulho, tem construção aqui do lado. Então vocês me perdoem, tá? Você me perdoe se você estiver ouvindo alguns desses barulhos. Então, o que eu estava dizendo, que a questão da fibromialgia, eu já me chateei com Deus sim por causa disso, por ter orado pela minha cura e a cura não ter vindo. A fibromialgia não afeta, né, só o corpo, afeta também a mente. O sentimento de culpa é constante, culpa por não conseguir fazer aquilo que você deseja fazer de coração, mas o corpo não acompanha o coração. Se eu já me senti abandonada por Deus, não. Mas eu já perguntei para Deus por que Ele não me cura logo, por que eu tenho que depender de remédios, às vezes, para ter que ficar minimamente bem. Já me perguntei se eu, com esse problema, com essa doença, se eu mesmo assim poderia cumprir o propósito que Deus tem para minha vida, na minha vida e através da minha vida. E como viver se meu corpo muitas vezes grita de dor. O que nós precisamos entender é que Deus não se assusta, tá? Ele não se ofende, não se assusta com as nossas indagações, com as nossas perguntas. Na verdade, a palavra de Deus mostra, e a palavra mostra o contrário. Em Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Então, talvez você esteja cansado, esgotado, quebrado, mas é justamente aí que a palavra diz que Deus está perto. Então, precisamos ter a consciência, como Deus nos diz: a minha graça te basta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dor e o sofrimento não tem a palavra final na nossa história. A medicina pode dizer não tem cura, o exame pode dizer é crônico, o corpo pode dizer que não aguenta muito, mas Deus diz: mesmo assim eu estou aqui, mesmo assim eu te sustento, mesmo assim eu te uso, mesmo assim eu te amo. Então, a graça não é para tirar a nossa dor, mas para, na verdade, nos sustentar em meio à dor.
É a graça que nos faz levantar, sair da cama todos os dias, mesmo sem nenhuma resposta, mesmo sofrendo dores que você nem consegue explicar. Agora, viver em meio à dor em Cristo não é fingir que a dor não existe, não é forçar um sorriso espiritual, mas tá doendo, mas continuar caminhando, segurando as mãos de Deus. É como o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele fala, ainda que eu ande. Então, tem vales que Deus não nos livra de passar, mas Ele nos livra de passar sozinhos. Então, você não é fraco por sentir dor. Em Cristo, a sua fraqueza é lugar para Ele se manifestar na sua vida. Muitas vezes eu pensei como eu, uma pessoa que convive com tantos problemas, sejam físicos ou emocionais, porque eu convivi bastante tempo com a depressão também, e na época só se tratava a depressão, depois veio o diagnóstico, né, da fibromialgia. E como eu, uma pessoa com tanto problema, com tanta coisa que me coloca para baixo, posso ter um propósito na vida, né? Posso fazer alguma coisa para Deus. Mas o propósito de Deus não se limita ao nosso vigor físico, nem na nossa produtividade, nem na quantidade das coisas que nós conseguimos fazer por dia. Deus usa lágrimas, processos, limitações e pausas forçadas. Para quê? Principalmente para nos tornar mais humanos, empáticos e nos tornar dependentes dele. A fibromialgia muda a forma como eu vivo, mas não muda aquilo que Deus tem para mim, né? E nem o fato que Ele continue escrevendo a minha história. Baseado nisso, talvez hoje o meu ministério não seja sobre correr, mas permanecer. Seja aquela questão, né, de ser fiel no pouco e florescer, ser luz no lugar que Deus me colocou, exatamente onde eu estou. Então, mais uma vez, vamos recomeçar o nosso trabalho, não do jeito que eu planejei, muitas vezes do jeito que eu quero, né, que ele seja trabalhado, mantido, mas do jeito possível. Você pode notar que eu tenho um roteiro aqui diante de mim, né, para eu ler. Eu nem sempre consigo gravar as mensagens, então eu preciso desse apoio, porque querendo ou não, a fibromialgia atrapalha a memória, atrapalha a concentração. Então, você pode perceber que eu tô aqui, né, com um reforço aqui na minha frente, minha colinha, como eu gosto de dizer. Então, se você está sentindo algum tipo de dor física, emocional ou espiritual, entenda que você não está só, que a dor não anula o amor de Deus por você e principalmente que em Cristo é possível viver em meio à dor.
Amém? Se essa palavra falou com você e você conhece alguém que também está passando por um tempo de dor, compartilhe essa palavra com ela e vamos caminhar juntos. Deus está escrevendo a nossa história, não importa o estado que nós estejamos, nós podemos ser usadas por Ele. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.